Queridos irmãos e irmãs, saúdo com alegria o nosso pároco, Padre Marco Antônio, os membros do apostolado da oração, as lideranças, os ministros, todos que trabalham nesta capela, povo de Deus, reunido no 6º dia da novena do Sagrado Coração de Jesus. Estar aqui me faz lembrar da minha infância. Eu fiz minha primeira comunhão com 7 anos e 2, 3 meses. E minha mãe me colocou no trabalho do apostolado da oração como criança. E 1 ano depois da minha primeira comunhão, eu recebi a fita do apostolado da oração. Foi a minha primeira atividade na igreja, no apostolado da oração. Nós tínhamos vários meninos e meninas que faziam parte. Então, celebrar com vocês essa novena é também recordar o início da minha vida na igreja como membro do apostolado da oração, pois minha mãe era fiel ao apostolado, meu avô paterno, minhas avós, minhas tias, a nossa cidade de Campo Norte. A gente pode ver pelas fotos antigas, um grande número de pessoas zeladoras e associados ao apostolado da oração. E era bonito, na primeira sexta-feira do mês, tantas pessoas vindo a cavalo das roças, das fazendas, dos sítios, para a missa do Sagrado Coração de Jesus. Hoje também a igreja celebra o dia de São José de Anchieta, missionário jesuíta, apóstolo do Brasil, um dos grandes evangelizadores da nossa pátria brasileira. São José de Anchieta chegou ao Brasil muito jovem e nunca mais voltou à Europa. Naqueles tempos tão difíceis, encontrou dificuldades imensas, longas viagens, doenças, conflitos e sofrimentos. Poderia ter voltado para a sua terra, poderia ter desistido, mas seu coração havia sido conquistado por Jesus. E quando o coração pertence verdadeiramente a Jesus, a missão se torna mais forte que o cansaço. São José de Anchieta compreendeu uma verdade fundamental. Quem se refugia no coração de Jesus encontra força para suportar as cruzes do dia a dia da vida. Por isso atravessou matas, aldeias, rios e montanhas anunciando Jesus, o Evangelho. Tornou-se tudo para todos, exatamente como pede a oração da coleta desta missa de hoje. São José de Anchieta aprendeu a língua dos índios, o tupi-guarani, e colocou esta língua em gramática. Até hoje, na Catedral da Sé, em São Paulo, ainda tem uma missa em tupi-guarani. A primeira leitura apresenta a viúva de Sarepta. Ela está diante do fim. Tem apenas um punhado de farinha, um pouco de azeite na sua cânfora e nenhuma esperança humana. Sua frase é dolorosa. Vamos comer e depois esperar a morte. Só tinha aquele finalzinho ali dos alimentos. Quantas vezes também nós chegamos a situações semelhantes. Não necessariamente falta pão na nossa mesa, mas falta esperança, falta paz, falta alegria, falta unidade, falta confiança. Há pessoas que vivem cercadas de bens, de muita comida, mas com o coração vazio. Outras possuem pouco materialmente, mas vivem cheias de Deus.
A gente pode ver isso na paróquia, nas nossas comunidades. As pessoas simples que têm o necessário para viver, mas estão sempre na igreja, sempre ajudando, sempre convivendo com a fé na paróquia. O profeta Elias pede justamente aquilo que ela não tinha condição de dar. E quando ela confia, acontece um milagre. A farinha não acaba e o azeite não diminui. O profeta pediu a ela que fizesse um guisado com o restinho da farinha e o óleo e lhe desse de comer. E houve um milagre. Esta é uma das grandes leis da vida espiritual. Quem se fecha, perde. Quem se abre a Deus, recebe. Quem confia, experimenta a providência divina. Outro dia, atendendo um empresário que foi muito rico e depois veio abaixo, eu perguntava para ele como se sente tendo perdido tanta coisa. Ele me disse, com tudo isso eu aprendi, porque eu tinha mania de grandeza, tinha avião, ia para os Estados Unidos, para a Europa, beber vinhos caros, andava por esses lugares, muitos amigos falsos. Mas depois que eu quebrei, eu voltei a Deus. Ele podia estar rico, com Deus no coração e ajudando os pobres, ajudando a igreja. Ele fechou o coração. Não ajudava ninguém, só pensava nele. Fechou, quebrou. O Salmo de hoje faz uma pequena pergunta muito atual. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Qualquer um de nós aqui pode fechar o coração. A gente fecha o irmão, fecha a família, fecha a igreja, o padre. A gente fecha. E é muito triste isso. Talvez esta seja uma das perguntas mais importantes da novena do Sagrado Coração de Jesus. Hoje, não fecheis o vosso coração. Existem pessoas que trabalham muito, rezam muito, produzem muito, mas mantêm o coração fechado. Eu tenho vários exemplos disso na minha vida de 40 anos de padre. Já vi muita coisa nesse mundo. Fechado ao perdão, fechado ao diálogo, fechado à fraternidade, fechado à correção fraterna, fechado à amizade, fechado até mesmo à ação de graças. É impressionante isso. Os botões de rosas nascem fechados e com os dias eles se abrem. O repolho nasce aberto, com os dias ele se fecha. Então nós devemos ser como as rosas, que se abrem, nunca fechar o coração. O Sagrado Coração de Jesus é exatamente o contrário. É um coração aberto. Basta olharmos para a imagem do Sagrado Coração para ver nesta imagem toda a teologia do coração que Santa Margarida Maria de Alacoque contemplou nas apresentações de Jesus, nas aparições dele a ela no seu convento, em Alacoque, na França. O coração de Cristo é aberto. Aberto pela lança da cruz. Aberto para acolher os pecadores. Aberto para perdoar. Aberto para curar. Aberto para amar. Quando olhamos para o coração de Jesus, aprendemos que a santidade não consiste, meus irmãos, apenas em fazer coisas para Deus,
mas em deixar Deus transformar a gente por dentro. O coração duro precisa tornar-se manso. Vocês vão escutar no dia da festa, na sexta-feira, do Sagrado Coração de Jesus, a leitura de Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados. E Jesus fala, e achareis o alívio para as suas vidas, porque o meu coração é manso. Bonito isso. O coração de Jesus é manso. Manso porque ama. O coração ferido precisa tornar-se misericordioso. O mundo hoje não tem misericórdia. Facilmente as pessoas matam as outras com pensamentos. Não tem misericórdia. O coração fechado precisa aprender a amar. No Evangelho, Jesus utiliza duas imagens extraordinárias. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O cristão é sal, que dá vida, que salga. Vocês sabem o quanto é importante o sabor do sal. Mas é também luz. Se apagarmos as luzes, aqui tudo fica escuro, fica um breu, a gente não consegue fazer nada. O sal desaparece na comida, mas deixa na comida o sabor. A luz não chama atenção para si mesma, ela ilumina o caminho dos outros. Assim deve ser a vida do católico. Não buscamos aplausos, não buscamos reconhecimento. Não buscamos aparecer. Buscamos apenas que Cristo seja conhecido e amado. Se a gente contribui para isso, ótimo. Por isso que na igreja, hoje o povo é muito mais assim sentimental, tem muitos agradecimentos, mas no passado não se agradecia. Eu vivi 20 anos e meio com meu bispo, 12 anos eu morei com ele. Está com 96 anos. Meu bispo nunca me elogiou, sempre criticava. Hoje eu entendo por quê. Porque ele sabe que a gente não pode dar asa à cobra. Senão ela voa e pica a nossa cabeça. Mas tem que ser assim. Foi exatamente isso que fez São José de Anchieta. Não viveu para si, viveu para Cristo. Não procurou sua glória, procurou a glória de Deus num Brasil que começava em grande miséria, em grande sofrimento. Não quis construir um nome para si, quis construir o reino de Deus em terras brasileiras. O apostolado da oração compreendeu muito bem esta espiritualidade. Se vocês perceberem, o povo do apostolado da oração é sempre um povo simples. Até mesmo as pessoas ricas, mais chiques da cidade que participam do apostolado da oração, pegam também esse jeito simples. É o jeito que Jesus quer que a gente seja, né? A devoção ao Sagrado Coração de Jesus não é um sentimentalismo vazio. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é escola de santidade, gente. E a gente aprende desde pequeno, né, no apostolado da oração, a esconder a nossa vida no coração sacrossanto de Cristo. É aprender a oferecer a vida, as alegrias, os sofrimentos, os trabalhos e até as contrariedades ao coração de Jesus, através da nossa oração, da nossa caridade e do oferecimento diário que a gente faz no apostolado da oração.
Há ainda uma dimensão muito importante deste amor, dessa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Que os amigos nunca esqueceram a preparação para a boa morte. Os amigos de Cristo não esquecem isso. Ser do apostolado da oração é também preparar para a boa morte. Durante séculos, os santos ensinaram: quem vive unido ao coração de Jesus aprende também a morrer unido a Ele. No velório de um membro associado do apostolado da oração, sempre nós colocamos a bandeira. Quem aqui é do apostolado, levanta a mão. Não tem ninguém do apostolado da oração? Não, tem alguém lá atrás. 2. Sempre a gente coloca a bandeira do apostolado da oração no caixão. Para lembrar isso, que quem é associado ao Sacrossanto Coração de Jesus morre bem. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa do apostolado da oração que morreu em pecado. Eu mesmo nunca conheci. Sempre tive um grande zelo na paróquia de sepultar os membros do apostolado da oração com grande honra, com a sua fita no caixão, com a bandeira sobre o caixão, com a missa, com uma celebração de exéquias bonita, né? Porque é assim. Porque nós não gostamos de falar da morte. Mas a sabedoria cristã nunca a escondeu. Porque um dia, meus irmãos, nós deixaremos essa terra. Ficará para trás o dinheiro, os cargos, as propriedades, as discussões, as contas no banco, os ressentimentos e as preocupações. O que vai permanecer em nós? Somente o amor que tivermos vivido neste mundo. O amor a Jesus, a Nossa Senhora, o amor à família, o amor aos irmãos, aos pobres, aos sofredores. São José de Anchieta, de uma família nobre, morreu pobre, missionário e cheio de Deus. Sua maior riqueza era Jesus. O Sagrado Coração de Jesus quer nos ensinar exatamente isso, gente. Viver desapegados das coisas passageiras e profundamente apegados às coisas eternas. Nós não precisamos de muita coisa para ser feliz. Nesta novena, peçamos ao Senhor que cure nossos corações, que cure divisões, mágoas, ressentimentos, durezas e incompreensões. Omnia transeunt, tudo passa. Que faça crescer entre nós a unidade, a caridade, a mansidão e o espírito de comunhão. Essa beleza da unidade, o amor pelos irmãos da igreja. Uma comunidade só cresce quando os corações se aproximam do coração de Jesus. Que São José de Anchieta interceda pelo Brasil, pela nossa igreja, pelos nossos sacerdotes, pelo apostolado da oração e por esta bonita comunidade dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. E que o divino coração de Cristo nos conceda a graça de viver bem, servir bem, amar bem. E quando chegar a nossa hora, morrer bem. Acolhidos pela sua infinita misericórdia. E que Nossa Senhora, com seu imaculado coração, cuja alma foi inteiramente moldada pelo amor de Deus, nos conduza sempre ao coração sacrossanto do seu Filho. Ela, a Imaculada Conceição, nos ensine a guardar Jesus no coração, para que um dia possamos contemplá-lo face a face na eternidade da Trindade Santa. Assim seja. Amém.